Bom dia, povo de Deus! Hoje é terça-feira, dia 11 de 11 de 2025 e nós aqui na Palavra do Senhor lendo, e aprendendo. Hoje é capítulo 23, o penúltimo capítulo de 2 Samuel, Penúltimo capítulo, as últimas palavras de Davi. É o título aqui da minha Bíblia, a sua pode ser diferente, Vamos aprender mais sobre a Palavra do Senhor, Amém. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó e o suave em salmo de Israel. Esse é o homem, Davi. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim, falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhe não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Essa é a palavra do Senhor a Davi, Agora os 37 valentes que Davi teve, Foram 37 valentes de Davi, nós vamos falar alguns aqui, porque 37 são muitos, E alguns a gente nem não dá muita relevância aqui na Bíblia, Mas vamos lá. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bassebete, tem cada nome, filho de Toquimone, o principal dos capitões, Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 homens e o feriu de uma só vez. O cara feriu 800 homens, será que era valente esse cara, Esse era um dos homens de Davi. Depois dele foi Eleazar. Eleazar era filho de Dodô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Depois dele foi Samar, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no templo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava, essa passagem aqui é muito conhecida, Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. Teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que estava junto à porta. Davi desejou, Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor, Davi desejou beber água, E aqueles valentes homens foram lá no inimigo e pegou a água, e trouxe para Davi. Davi não derramou perante o Senhor, E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não o quis beber. Isso fizera aqueles 3 valentes, valente mesmo, Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu.
e tinha nome entre os três, né? 300 ele feriu, né? Com a lança dele. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, Cabizael, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Teve também Azael, né, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Alanã, filho de Dodô, de Belém, Samar, Elis, Abisai, muito nome aqui, né? E por último, antes do último, né, versículo 32, Eliaba, Zalbonita, os filhos de Jacei e Jonatas. Samar, Herarita, Ião, filho de Sará, Ararita. E no versículo 39, o último versículo, né? Urias. Esse Urias todo mundo conhece, a gente já ouviu falar muito de Urias, né? Aquele marido de Batseba, que Davi traiu, né? Era um dos valentão de Davi. Davi traiu com a mulher, pegando a Batseba, a mulher. A gente viu lá atrás, né? Quem acompanhou aqui viu essa história, né? Uriba, o Eteu, 37 por todos, né? Então foram 37 homens de Davi, que a Bíblia relata aqui, né? E agora nós vamos finalizar, né? Capítulo 24, amanhã. Vamos terminar aqui a história de 2 Samuel, né? A numeração do povo e o castigo que Deus o enviou. Vamos ver como aconteceu aqui, né? Como finalizou esse capítulo 24 e depois a gente vai iniciar o primeiro livro dos reis. Amém? De Gênesis a Malaquias, né? Essa história maravilhosa, nós estamos aqui aprendendo muito e passando também para vocês. Amém? Deus abençoe!